Você vem trabalhando em uma empresa tóxica, que está te causando crises e mais crises de ansiedade? Saiba que isso aí não é algo normal e que você pode responsabilizar a empresa por todos os danos que isso vem te causando. Meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quando você pode processar a empresa por ter desenvolvido um transtorno de ansiedade no trabalho e quais são as provas necessárias para que você possa fazer isso. Em primeiro lugar, o que as pessoas costumam chamar de ansiedade, na verdade é um transtorno de ansiedade. A ansiedade, por si só, não é uma doença e ela afeta todo mundo, pelo menos em certo nível. A ansiedade é um sentimento bem parecido com o medo. A diferença é que o medo surge diante de uma ameaça real, que você está vendo ali. Já a ansiedade é uma resposta a uma ameaça interna, que só a gente está sentindo, que a gente muitas vezes está antecipando. É como se o medo fosse o sentimento de você ver ali um cachorro na rua e ter medo de ele te morder. Já a ansiedade é você, no dia anterior, pensar que vai passar por aquela rua e que lá pode ter um cachorro que vai te morder. A ansiedade é aquele sentimento de que você vai ter que ir trabalhar no dia seguinte e que lá no seu ambiente de trabalho você pode sofrer várias violências. No momento em que esse nível de ansiedade se torna excessivo, você pode ter aí uma doença, um transtorno ansioso. Esse tipo de transtorno tem que ser diagnosticado por um psiquiatra ou por um psicólogo. E aí, havendo um diagnóstico de qualquer tipo de transtorno ansioso, seja uma ansiedade generalizada, um transtorno misto, e isso aí tem acontecido em razão do seu trabalho, você pode responsabilizar a empresa por tudo que a doença te causou. A lei exige que você comprove 3 requisitos para que consiga responsabilizar a empresa. Para exigir da empresa uma compensação por todos os danos que você sofreu. A primeira coisa que você precisa provar é que está doente. E aí, vamos pensar aqui comigo. Uma coisa é ter um pico de estresse, um pico de ansiedade, passar por um momento difícil no trabalho e chegar aí ao ponto de ter uma crise de ansiedade. Outra coisa totalmente diferente é ter uma crise de ansiedade só de pensar em ir trabalhar, de não conseguir nem entrar dentro da empresa. A primeira situação é algo que, apesar de não ser o ideal e de estar longe de poder ser normal, dificilmente vai gerar qualquer tipo de indenização. Já a segunda situação, em que você tá realmente adoecido, que você tá sem condições de trabalhar, dá para responsabilizar a empresa. Mas para isso, o primeiro passo vai ser procurar ajuda médica, de um psicólogo e, se for necessário, um tratamento medicamentoso, de um psiquiatra. Esses profissionais aí vão ser os responsáveis por conduzir o seu tratamento, para que essa situação não volte a acontecer, e também eles vão te ajudar a ter provas dessa sua condição. Muita gente, quando é diagnosticada com qualquer tipo de transtorno ansioso, acaba precisando se afastar do trabalho para conseguir evoluir no seu tratamento. Pode ser, inclusive, que você precise se afastar pelo INSS. E aí, a documentação fornecida pelo psicólogo, pelo psiquiatra, vão ser essenciais para que você consiga tanto se afastar do trabalho, quanto também provar que essa doença existe, provar que você está doente lá na justiça. Infelizmente, na justiça, não basta que você fale que tem crises de ansiedade, ou que sente ansiedade. Isso daí não é suficiente. Você vai precisar de laudos e atestados que realmente confirmem isso daí. Você pode utilizar como prova atestados, laudos, relatórios médicos, receitas do medicamento que você vem utilizando, guias de internação, caso você tenha se internado, caso tenha acontecido alguma internação, e também você pode pedir o prontuário, tanto do psicólogo como também do psiquiatra que te acompanha. E assim, toda entrada que você tiver no pronto-socorro, na emergência, é importante que você guarde as guias, os comprovantes, tudo isso daí é bem importante que você faça para que você se resguarde. Caso você venha se afastar pelo INSS, o laudo que vai ser emitido por lá também é uma ótima forma de provar que você está doente. Tudo isso aí que eu falei até agora é só para você
mostrar que você tá doente, né? Só isso aí não é o suficiente para você responsabilizar a empresa. Além de provar que tá doente, você também vai precisar mostrar que o seu problema foi causado pelo trabalho. E aí que é a parte mais difícil. Na verdade, o que você precisa provar é que existiam fatores no seu trabalho que podem ter te levado a um quadro ansioso. É um exame aí de possibilidade, né? Você precisa mostrar que era possível que o trabalho ali, foi possível que o trabalho tenha causado esse adoecimento. Além disso, você pode utilizar, por exemplo, os seus prontuários médicos e o exame admissional para mostrar que você não tinha um histórico de adoecimento mental, né? Que isso aí começou depois que você passou a trabalhar nessa empresa. Diferente de outras doenças, como uma perda auditiva, uma lesão por esforço repetitivo, a forma de enquadrar um transtorno mental como uma doença ocupacional é através de um exercício de possibilidade. Isso aí significa que o que vai ser analisado é se era possível que aquela doença tenha sido causada pelo trabalho. Por isso, você precisa ir de um máximo de evidências, possíveis e provas de que você estava trabalhando em um ambiente tóxico, em um ambiente que estava te fazendo mal. E antes de fazer isso, antes de pensar em como provar, você precisa se perguntar o que exatamente de tóxico, de ofensivo tinha lá no seu ambiente de trabalho. Você tem que se perguntar o que é exatamente que te levou a adoecer. A resposta para essas perguntas é exatamente o que você vai precisar provar. Você precisa procurar dar uma resposta bem específica. Quanto mais específica, mais fácil vai ser para você identificar o que precisa ser provado. Por exemplo, se o que te levou a adoecer foi uma pressão excessiva do seu chefe para você cumprir metas, você vai precisar provar essa pressão. Só que pressão é uma coisa genérica, né? Você tem que ser mais específico. A pressão, ela se dava através de ligações, seu chefe ligava 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, te pressionando sobre as metas. Isso aí é mais específico. E aí você consegue provar isso daí com registros de ligações, né? Se isso aí acontecia através de mensagens de WhatsApp, você pode utilizar as mensagens de WhatsApp. Você também pode utilizar as planilhas das metas que eram exigidas, né? Quando essas metas forem excessivas. Além de tudo isso aí, você sempre pode utilizar testemunhas que passaram por aquela mesma coisa, né? Passaram por aquela mesma pressão com você e elas confirmem lá na justiça aqueles fatos que você está alegando. Para casos assim, sem dúvida nenhuma, as duas melhores formas de provar é através de testemunhas e de gravações de áudio. Pouca gente sabe, mas você pode gravar as coisas que vão acontecendo lá no seu trabalho, né? As conversas que você tem com o seu chefe. Isso aí vai servir de prova lá na justiça. Então, se você está trabalhando em um ambiente tóxico que te adoece, grava tudo. O aplicativo de gravação de voz do teu celular tem que ser teu melhor amigo. Aqui a gente já ganhou muito processo utilizando gravação de voz, de conversa, né? Com o chefe, né? Do nosso cliente com o chefe, com colegas, né? Principalmente quando tem situações de assédio e perseguição. Então, use e abuse dessa ferramenta. Toda empresa tem a obrigação de garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro. Se ela não cumpre essa obrigação e você adoece ou se acidenta, ela teve culpa pelo que aconteceu. Pensa aqui na seguinte situação. Você é um enfermeiro e trabalha aí em 3 hospitais diferentes. Você tá tão sobrecarregado que não consegue nem dormir direito. Se você adoece por ter se colocado em uma situação como essa, pode ser bem complicado responsabilizar qualquer um desses hospitais. Eu entendo que às vezes o salário de um só lugar não basta, mas 3 empregos é bem complicado, né? Estranho aí seria não adoecer, né, em uma situação como essa. Agora pensa aqui comigo em uma outra situação. Você também é enfermeiro, mas sempre que tenta ali, sempre que você termina um plantão, ficam te mandando mensagem no WhatsApp, perguntando sobre coisas do serviço, cobrando situações, enchendo teu saco ali. Você nunca consegue se desconectar ali 100% do trabalho. Você
consegue perceber a diferença entre essas duas situações? Antes mesmo de procurar culpar a empresa, é importante, é necessário que você faça um movimento de se questionar mesmo se de fato a empresa teve culpa. E aqui eu não tô querendo passar pano para nenhuma empresa não, longe de mim. Esse é um exercício que é importante até mesmo para você conseguir encontrar aí o que você precisa provar. Então, se pergunta aí o seguinte: tinha algo que a empresa poderia ter feito ou deixado de fazer para que você não adoecesse? Se a resposta for sim, se tinha algo que a empresa poderia ter feito, então pode ser que ela tenha sim culpa. Aí entra a segunda pergunta: o que é exatamente que a empresa poderia ter feito ou deixado de fazer para impedir aí o teu adoecimento? É a resposta dessa pergunta que você vai precisar provar. Lá na situação do enfermeiro que não se desconecta do trabalho, a empresa poderia sim ter deixado de fazer algo que evitaria o adoecimento. Bastasse que ela não ficasse demandando o enfermeiro, né, para que ele pudesse descansar. Ou até um fazer de se abster, né, de impedir que o chefe dele fizesse esse tipo de coisa. Isso daí impediria que ele adoecesse. Nesse caso, as provas que esse enfermeiro poderia utilizar seria justamente as comunicações feitas entre ele e a empresa fora do expediente, né, ou testemunhas que confirmem isso aí. Agora, presta bem atenção aqui. Em todo processo que envolve doenças causadas pelo trabalho, tem uma prova que é a mais importante do processo. Sempre que você processa a empresa por ter desenvolvido ansiedade no trabalho ou qualquer outra doença, você vai passar por uma perícia médica. Essa perícia é um exame feito por um médico da confiança do juiz. Depois dessa perícia, o médico vai entregar um laudo para o juiz, dizendo se você tá ou não doente, se a doença tá ou não ligada ao trabalho, se a doença te impede ou não de trabalhar e se essa doença impede de trabalhar, em que nível ela impede e por quanto tempo que ela impede você de trabalhar. Na maioria dos casos, essa prova é determinante. E é ela que dita aí o rumo do processo. Isso porque o juiz costuma seguir à risca ali aquilo que é estabelecido por esse médico perito. Por isso, é muito importante que você tenha uma documentação médica robusta, capaz de mostrar aí mesmo para o perito a relação da sua doença com o seu trabalho. Nessa perícia, além de te examinar, de conversar com você, o perito vai analisar toda a sua documentação médica. Na verdade, ele vai analisar todos os documentos que foram juntados no processo. Agora que você já viu que pode processar a empresa por ter desenvolvido ansiedade ali dentro, eu recomendo que a seguir você assista esse vídeo aqui. Lá você vai conhecer os tipos de indenização que você pode receber em um caso assim. Se gostou do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.